Olha, agora nós vamos falar de mais um episódio lamentável de injúria racial, só que dessa vez durante uma partida de futebol. Esse caso aconteceu no jogo entre CSA e Ipiranga, lá no estádio Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul. O jogo aconteceu nesse último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O repórter Bruno Protásio nos traz mais informações desse lamentável episódio aqui no Fenômeno Fica Alerta. Bruno. O jogo foi parado aos 37 minutos do primeiro tempo. O jogador Thomas Bastos informou ao árbitro da partida que sofreu racismo de uma torcedora do Ipiranga. A polícia militar foi acionada e identificou a mulher, e ela foi retirada do estádio. O Thomas Bastos relatou ao árbitro que quando foi cobrar o escanteio, a torcedora do Ipiranga falou a frase "vai logo macaco". A ofensa foi colocada na súmula do jogo e o boletim de ocorrência também foi registrado. Muito bem, e ela foi localizada rapidamente, porque o estádio não estava lotado, né? Então rapidamente ela foi localizada no momento em que ele procurou o árbitro para reclamar dessa frase covarde, terrível e desnecessária, né? E ainda sobre esse assunto, eu vou chamar agora a repórter Maria Maciel ao vivo, porque ela está na Federação Alagoana de Futebol. E a gente quer saber sobre a repercussão desse caso aí na federação. O que é que aconteceu? Maria, quais são as ações que serão tomadas a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É mais um caso de racismo no futebol, né? A gente viu essa denúncia aí por parte do jogador e a gente só tem o que lamentar. Em pleno 2023, a gente ainda noticiar casos como esse. Em relação aos procedimentos, eu estou aqui com o Felipe Feijó, que é presidente da Federação Alagoana de Futebol, para saber então o que pode ser feito, se isso tem acontecido, se é o primeiro caso. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente não é o primeiro caso, né? Aconteceu aqui no nosso campeonato estadual, no jogo do CSE. E aconteceu um outro evento no jogo do próprio CSE em Fortaleza também, onde foi instaurado um inquérito para que fosse apurado. E esse caso tem uma diferença grande de todos os outros, que o agressor, nesse caso, foi identificado, né? A mulher foi identificada lá. Foi feito o procedimento que poderia ter sido feito, foi incluído na súmula da partida para que haja a punição do ponto de vista desportivo. Foi encaminhada à delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência. Nós, inclusive, já recebemos esse boletim de ocorrência que foi feito. O CSA falou comigo hoje mais cedo que vai fazer uma denúncia para que seja instaurado outro inquérito, para que seja apurado, porque a grande dificuldade é que nós não podemos nós não podemos, na verdade, permitir que o futebol, o estádio de futebol, acabe sendo esse ambiente fértil para que sejam cometidos alguns crimes, dentre eles esses crimes de injúria racial e racismo. Então, acho que existe uma campanha muito grande que está sendo feita nesse sentido. O CBF tem encabeçado isso aí, tem puxado a fila. A gente consegue acompanhar nas partidas da Série B, por exemplo, que nos LEDs lá dos patrocinadores, a campanha está rodando, como nós estamos fazendo aqui a nível local também, para que a gente vá conscientizando as pessoas, né, que isso machuca de fato quem sofre, né, que isso é um crime sim, que tem consequências para isso. O caminho é esse, então, a conscientização para que os torcedores possam ter pelo mínimo um respeito aos jogadores que estão no campo, toda a equipe, qualquer pessoa. No primeiro momento, a conscientização sim, mas acho que junto à conscientização tem que haver a punição, e a punição acaba tendo que ser geral, né? A punição acaba que precisa ocorrer não só no indivíduo que cometeu o crime, mas na equipe também, porque se o torcedor vai lá, comete um ato desse e a sua equipe acaba sendo prejudicada, tenho certeza que vários outros vão pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa. É só termos como exemplo, antigamente, a quantidade de objetos que eram arremessados dentro de campo, as equipes começaram a ser punidas e isso foi diminuindo a nível tal que hoje é uma exceção. Da mesma forma, eu acho que a punição tem que ser para todos. Para o indivíduo que comete o crime tem que ser processado e punido na medida do que for possível punir, como para as equipes também, porque a conscientização e a colaboração precisa ser de todos. E o fato até do que aconteceu, tem um dano, né? Naquele momento foi muito, para ele doeu muito ter ouvido aquela palavra da torcedora, mas acaba também desconcentrando no jogo e tudo mais. É por isso que você falou muito que é importante essa punição. Agora o efeito, e ele poderia ter agido diferente naquele momento, né? Ter continuado, deixado para lá, mas não pode deixar para lá. Cada um reage de uma maneira, né? Eu não tenho capacidade de falar porque nunca sofri nada do tipo. Mas tenho certeza que cada um reage de uma maneira e, de fato, eu acredito que as pessoas não devem absorver isso, devem falar sim,
Porque por muito tempo isso foi absolvido e a gente chegou no estágio que chegamos hoje. Então, se as pessoas começam a falar, começam a acusar, começam a sentir essa dor e passar para os outros e cobrar as consequências, eu acho que a gente vai ter uma melhora assim. Agora, em questão dos procedimentos, pode ser feita alguma coisa, até uma cobrança, acompanhar, né, esse inquérito, essa investigação lá no estado do Rio Grande do Sul? Isso será feito. Na verdade, vamos oficiar a Federação Gaúcha de Futebol para que elas nos deixem informado da tramitação desse processo, né? Na verdade, do boletim de ocorrência, os desdobramentos que isso vão ter. E vamos oficiar a CBF, como falei anteriormente, o CSA já fez contato com a gente para fazermos um ofício à CBF para que seja cobrado, que seja processado e punido dentro do Tribunal de Justiça Esportiva. Torcer para que casos como esse não voltem a acontecer. Essa é a nossa esperança. Estamos fazendo de tudo para que esse tipo de atitudes saiam do futebol, não só racismo, mas homofobia, violência. Acho que essas coisas precisam ser expurgadas para fora do estádio de futebol. Obrigada, então, pelas informações, né? A gente fala em racismo, mas, no caso, o crime lá foi registrado como injúria racial. E é algo que acontece não só no Brasil, mas também fora. A gente já tem conhecimento, já noticiou fatos como esse também em times estrangeiros. Olha, em nota, o Centro Esportivo Alagoano informou que lamenta profundamente mais um caso de racismo no futebol e que repudia qualquer tipo de discriminação que precisa ser combatida em qualquer situação. E é inadmissível, né, ainda nessa nota, que fatos como esse ainda ocorram em 2023 e que não há espaço para o racismo em nossa sociedade. O clube reforça ainda que sempre luta contra o racismo com campanhas, lançamentos e também campanhas, lançamentos e camisas. E reiterou aí o apoio ao atleta Thomas Bastos, que nesse momento, né, já foi informado sobre o boletim de ocorrência e que espera que o responsável, né, no caso a responsável, seja punida. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa e pela postura do presidente da Federação Alagoana de Futebol, né, o Felipe Feijó, que vai fazer, inclusive, com que siga adiante até que todas as punições sejam as mais severas possíveis. Tem que acabar de vez com isso. Isso está ficando uma coisa, não cabe mais em pleno século XXI atitudes como essa. E como você citou, Maria, eu achei fantástico que quando ele reclamou isso ao árbitro, se fosse talvez o outro árbitro não tivesse tomado a mesma postura, mas o árbitro ouviu o que ele disse e como o local não estava tão cheio de pessoas, muitos torcedores, foi fácil de localizar, inclusive, a moça que estava acompanhada e que depois foi procurada pela polícia para se retirar e depois seguir, inclusive, os trâmites para que ela possa responder pela injúria racial. Não cabe mais no futebol violência, desrespeito, racismo e toda outra forma de violência terrível e covarde que são colocadas para quem está ali jogando, para levar, inclusive, o melhor resultado para o seu time. Muito bem. Obrigado, Maria. Agradeço também ao presidente pelas suas informações. O Tomás Bastos agora vai seguir adiante e nós vamos continuar acompanhando para saber o desfecho de tudo isso. E veja como é importante. Todas as vezes, o juiz recebeu a informação, colocou na súmula e pediu providências no momento, parou o jogo ali 2, 3 minutos para que a pessoa fosse retirada do campo. É assim que se faz, é assim que tem que ser feito com os torcedores assassinos que estão matando os outros porque vestem uma camisa diferente da dele, do time que ele torce. Tem que ser rápido, severo, para acabar de vez com essa brincadeira. Importante.